Então, pessoal, o objetivo da aula hoje é fazer uma interpretação da alegoria da caverna, o mito da caverna, que corresponde ao livro 7 da República de Platão. Esse texto, digamos assim, ele é um clássico, uma espécie de paradigma no âmbito da história da filosofia e história das ideias, que inclusive extrapola, digamos assim, a própria filosofia de Platão, né, digamos assim, no seu conjunto. É um clássico. Nós temos todos os temas, problemas, temáticas, questões que nós poderíamos dizer assim, né, que são caras à história das ideias, história das filosofias, pensando aí o campo das suas doutrinas, diferentes posições no âmbito aí da história das ideias, história da filosofia. Então, é um texto significativo, né, que merece um cuidado, né, na interpretação, enfim. Esse texto, né, que corresponde ao livro 7 da República de Platão, né, nós temos ali todos os temas da filosofia platônica, né, de modo especial, né, o jogo das oposições, né, ou a metafísica, né, por excelência, né, tal como ela se constitui e se estrutura a partir de Platão, né, a metafísica que pressupõe o jogo entre o sensível e o não sensível, o suprassensível, né, quer dizer, o mundo sensível, o mundo suprassensível do ser, a relação entre as realidades sensíveis e as formas inteligíveis, né, a doutrina das ideias em Platão, todo esse jogo de oposições metafísicas entre o sensível e o suprassensível, o mundo sensível e o mundo inteligível, né, a oposição, né, que acaba expressando uma definição antropológica, uma teoria acerca do homem, a definição do homem, essa relação entre o corpo e a alma, o corpo sensível e a alma, né, racional, intelectiva, suprassensível e não sensível. Quer dizer, esse dualismo, né, platônico, que expressa uma própria definição do homem, né? Lembrando vocês que Platão define o homem, né? Está no Tieteto, né? O homem não é senão a sua alma. Alcebiades, em diversos diálogos, né, Platão vai estar, né, dando a ênfase, né? Ou seja, pensando no campo dos atributos das faculdades humanas, quer dizer, aquilo que seria capaz de expressar a nossa essência, né? Seria da ordem, né, da dianóia, né, do pensamento, do logos, ou seja, né, essa própria faculdade não sensível, que seria a alma, né, a alma racional, né, que definiria, digamos assim, o homem, o ente que nós mesmos somos. Então, nós temos aí, esse texto é extremamente importante, e que ele expressa a metafísica de Platão, esse jogo das oposições metafísicas, né, sensível, inteligível, né, uma definição acerca do homem, né, pensando na percepção sensível, nosso corpo, né, e a alma intelectiva, a alma racional, né, isso, mas expressa, né, a relação da filosofia com o senso comum, essa tensão, a relação da filosofia com a ciência, né, pensando a ciência em termos de um conhecimento verdadeiro, né, essa oposição entre uma doxa, a mera opinião, e um conhecimento verdadeiro, a episteme, a relação da filosofia com a política, isso é extremamente importante, né? A gente percebe aí essa tensão, esse jogo de oposição, né, esse conflito, né, que nós já observamos aí, desde a filosofia nascente, digamos assim, isso ganha, assim, digamos assim, importância, né, sobretudo na filosofia de Platão, essa oposição entre o político, né, o modo de vida político e o modo de vida filosófico, né, digamos assim. E como, né, a gente poderia colocar de modo até mesmo surpreendente, né, a filosofia ela é levada, né, a se reencontrar com a política. Né? Nós vamos ver isso, vai ficar claro no mito da caverna, na alegoria da caverna, né, quer dizer, a função da filosofia, o papel da filosofia, né, pensando assim, toda essa trajetória de formação do filósofo, né, quer dizer, que a saída do filósofo da caverna, né, e a exigência dele retornar à caverna, quer dizer, essa função liberadora, libertadora da filosofia e do filósofo, quer dizer, quando a filosofia se reencontra com a política, né, com a polis,
né? Com esse modo de vida compartilhado, né? Ser com os outros. Né? Quer dizer, que a filosofia, em última instância, ela não pode ser reduzida, né, a um exercício hemenêutico, digamos assim, né, individualista, né, como se o filósofo fosse aquele que buscasse a liberdade para ele mesmo, enfim. Mas o filósofo ele tem um compromisso político, uma questão ética, né, pensando no papel e a função social, e a função política da filosofia, na relação da liberação, da libertação. Então, mais uma vez, né, a importância da polis, do espaço público, né, desse mundo compartilhado e o lugar aí da filosofia do filósofo. Basta aí lembrar, né, o modo de vida de existência de Sócrates, a condenação de Sócrates, né, enfim. Então, assim, nós temos assim vários temas presentes, né, na alegoria da caverna. Os elementos mais específicos que expressam a filosofia de Platão, esse jogo entre o sensível e não sensível, a relação da filosofia com o senso comum, a relação da filosofia com a política, né? O processo de formação, de educação do filósofo. Olha aí a relação da filosofia com a educação, né? A dialética, né? Todo o processo de formação do filósofo. Então, nós temos aí a paideia, né, platônica, quer dizer, todo o percurso, né, de formação do filósofo, né, e o papel da educação em todo esse processo. Então, nós temos aí uma relação muito importante, né, para nós pensarmos a educação. Né? Qual o lugar da educação no âmbito da filosofia platônica? E, de um modo especial, nesse mito, nessa alegoria da caverna, que corresponde ao livro 7 da República. Né? A paideia socrática, platônica, né, que visualiza a formação do filósofo. Né? Então, nós vamos ver aí o lugar da educação, da pedagogia na formação do filósofo. Nós temos aí. Então, são vários os temas, os problemas aí. Então, eu vou passar agora, pessoal, a acompanhar alguns comentadores aqui, né, a respeito do livro 7 da República de Platão, conhecido como o Mito da Caverna, a Alegoria da Caverna. Né? No prefácio à edição brasileira da Vida do Espírito, né, de um livro que eu tenho trabalhado com vocês, de Hannah Arendt, né, o autor que faz a apresentação do livro, ele faz, em um parágrafo bastante interessante e preciso, né, uma espécie de síntese do livro 7 da República, que eu vou ler para vocês aqui. Né? Diz aí, o nome do autor aqui é Eduardo, o autor do prefácio, Eduardo Moraes. Né? Quando Platão descreve no livro 7 de A República, na famosa alegoria da caverna, o percurso do prisioneiro que se liberta das cadeias que o prendiam ao mundo das sombras, no interior da caverna, ele pretende descrever o caminho do pensamento em busca da verdade. Platão nos ensina que esse percurso apresenta um duplo movimento. Há, inicialmente, um movimento ascendente do pensamento que se eleva, passo a passo, da precária visão das sombras dos objetos materiais até a consideração desses objetos em si mesmos, passando em seguida a percepção do fogo que os ilumina, ainda no interior da caverna, isto é, no mundo sensível. Só então é possível ingressar na luz do dia, fora da caverna, que simboliza o mundo inteligível. Ainda que novas etapas precisam ser conquistadas. Em um primeiro momento, dá-se a apresentação das realidades matemáticas, que são ainda como que a sombra das ideias, até poder-se, mais adiante, encarar diretamente a realidade das ideias, que constituem a verdadeira realidade. Então, após esse longo percurso para o alto, alcança-se finalmente a contemplação do sol das ideias, seu princípio, que é a ideia de bem. Então, vocês vão observando, né, aqui,
que essa alegoria, né, da caverna demonstra justamente esse longo percurso do filósofo, quer dizer, pensando em seu processo de formação, né, que implica uma saída do mundo da realidade sensível, que representa a caverna, em direção ao mundo suprassensível das ideias ou das formas inteligíveis. Né? Essa relação entre a caverna e o fora da caverna. Né? A pergunta, o que é o real, o que é a realidade, o que é a verdade? Né? A questão da relação entre um conhecimento verdadeiro, né, e um conhecimento aparente. Quer dizer, todo esse processo, né, implica essa relação da filosofia com a verdade, né? Quer dizer, a busca da verdade, a busca do conhecimento verdadeiro, implica em todo um processo de aprendizagem do filósofo, né, que terá que se acostumar, né, gradualmente, de forma gradativa, né, às diferentes etapas, aos diferentes processos de formação. Num primeiro momento, ele lida com as sombras, né, que são reflexos dos objetos materiais, né, quer dizer, aquilo que se oferece à sua percepção sensível, à sua percepção visual, né, à sua audição, né? Isso ou seja, são as diferentes etapas que nós vamos agora, eu acho que é importante, né, a gente passar a descrever cada um desses momentos. Mas um importante aqui a se destacar é aquilo que esse autor agora que chama a atenção é esse longo percurso, essa longa trajetória, né, do filósofo nesse movimento de ascensão para o alto, de uma realidade sensível a uma realidade suprassensível, em direção ao mundo do ser, em direção à verdade, nas formas inteligíveis, ao conhecimento verdadeiro, e que isso implica, né, um processo de formação que pressupõe um método, uma aprendizagem, uma reeducação, né, uma espécie de reeducação dos sentidos, da percepção sensível, das nossas faculdades, e fundamentalmente, né, da alma racional. Né, conhecer as coisas através da razão, né, conhecer as coisas através do intelecto, né, através do pensamento, né, para além dos sentidos, da percepção sensível do corpo, né, que se relaciona com as coisas, tal como elas se mostram, se apresentam às nossas percepções, aos nossos sentidos. Né? Então, enfim, isso aqui é uma primeira introdução mais geral. Né, eu acho que agora seria importante a gente procurar descrever, né, um pouco dessas etapas, desse longo percurso do filósofo. Né? Para isso, eu vou me servir aqui de um livro do pensador, filósofo Martin Heidegger, né, filósofo alemão, eu tenho feito referência para você ao longo da disciplina, no livro intitulado Ser e Verdade, né, em que ele vai justamente efetuar uma interpretação acerca do mito da caverna, a alegoria da caverna, né, e é uma interpretação de Heidegger que tem influência sobre outros autores, né, sobre outros, diríamos assim, historiadores das ideias, historiadores da filosofia, intérpretes de Platão. Então, eu achei assim bastante importante, né, procurar seguir um pouco Heidegger aqui, nessa interpretação. O que é que está em jogo, né, nesse mito, nessa alegoria da caverna? Né, quais seriam esses diferentes momentos, estágios, né, que delimitam bem essa trajetória do filósofo, né, esse longo percurso do filósofo. Então, veja bem, Heidegger, né, quando ele busca uma interpretação da alegoria da caverna, de Platão, ele divide a sua interpretação no que ele chama de os 4 estágios do acontecimento da verdade. É uma linguagem de Heidegger, né? Quer dizer, para se alcançar a verdade, né? Pensando a verdade aí em termos platônicos, né? As ideias inteligíveis, as formas inteligíveis, suprassensíveis, né? A contemplação do verdadeiro ser, né? A apreensão das coisas em si mesmas, né? Ou seja, a partir da sua ideia imutável, quer dizer, de que a essência das coisas é da ordem da imutabilidade, portanto, da ordem do ser, daquilo que não está sujeito às modificações, portanto, não se oferece aos nossos sentidos, né, ao nosso corpo. Né?
mas sim a razão, né? Aí o Heidegger, então, ele vai dividir, né, essa interpretação a partir desses 4 estágios. Então, os 4 estágios do acontecimento da verdade. O primeiro estágio, que ele vai descrever como a situação do homem na caverna subterrânea. Não sei o que é. O que é que caracteriza, em grandes traços, né, o modo de vida desses prisioneiros no interior da caverna? Quer dizer, o ponto de partida da alegoria, que, segundo Heidegger, constitui o primeiro estágio. O segundo estágio, né, prosseguindo a interpretação, uma libertação do homem dentro da caverna, ou seja, um momento em que acontece, segundo Heidegger, a primeira libertação do homem no interior da caverna. Certo? Ele chama primeira porque, segundo os próximos estágios, aconteceram outras libertações. Então, o segundo estágio, caracterizado pela libertação do homem dentro da caverna. O terceiro estágio, a libertação propriamente dita, do homem para a luz originária, quer dizer, quando acontece a verdadeira libertação, segundo Heidegger. E o quarto e último estágio, né, o retorno do libertado, do filósofo, para a caverna. O filósofo como libertador. Então, aqui, nessa última fase, ou nesse último estágio, né, nós teríamos aqui, digamos assim, elementos que expressam a função da filosofia, o papel da filosofia. Né? E na interpretação de Heidegger, o papel e a função da filosofia é libertária, libertador. O filósofo é um libertador. Né? Por isso que ele não basta ao filósofo ele, né, se libertar, se desprender, né, a saída da caverna, do mundo das sombras da caverna. Mas, uma vez liberto, alcançado essa liberdade, né, por uma questão ética, por uma questão política, né, se impõe uma exigência ao filósofo, né, se impõe uma exigência à filosofia, né, que tem relação com essa função, esse papel liberador, libertador. Então, o filósofo que se libertou, ele deve retornar para libertar os seus companheiros da prisão da caverna. Bom, mas aí eu já estou fazendo quase que uma interpretação aí, uma síntese desse quarto estágio. Né? Isso é importante, assim, né, de que a filosofia, ela sai. Qual o ponto de partida da filosofia, no sentido amplo? Ela parte, né, do senso comum, né, em direção, né, em direção a um conhecimento verdadeiro, né, em direção à verdade. Né, que seria o lugar, a região do ser, né, como tema, problema, objeto, propriamente da filosofia. Né? Ou seja, o ponto de partida é a relação com o senso comum. Né? Nesse seu percurso, a filosofia reencontra necessariamente a política, né, e se atribui um papel, né, uma função social, uma função política, para uma questão ética, quer dizer, para uma questão, digamos assim, essencial, determinante da filosofia, essa relação com a polis, com o espaço público comum. Né? Vocês percebem aí, né, de que, embora a filosofia, né, não se confunda com a política, não se preste uma relação de instrumentalização, seja ela instrumentalizando a política, ou seja a polícia instrumentalizando a filosofia, não, mas ambas mantêm uma relação essencial, fundamental. Né? Devido, né, a essa relação com a coletividade, né, com o espaço público, enfim, com semelhantes, né, esse modo de vida, esse ser com os outros, né, que a filosofia ela tem que responder de alguma forma, certo?